Olá, caríssimos irmãos e irmãs, eu sou Leandro Cajado e você está no canal Acese Catequese. Grande alegria receber você aqui mais uma vez. O assunto de hoje é muito legal, mas antes, deixa eu só mandar um recadinho. Enquanto eu vou mandando esse recadinho, você vai fazendo o seguinte, você vai clicar aqui no curtir e no inscreva-se, para se inscrever no canal, tá? Então eu vou mandar o recado. Quero mandar hoje os parabéns para minha mamãe, né? Minha mãe está fazendo aniversário hoje, então quero desejar a ela, todo o amor do mundo, que Deus abençoe. Um grande abraço, mãe, um beijão e estamos juntos sempre, né? Vamos aí, sempre estamos juntos, comer bolinhos. Eu espero estar comendo bolinho enquanto você assiste esse vídeo, meu bolo de aniversário. Que bom. Pois bem, minha mãe é professora, mas o que nós vamos tratar aqui não tem a ver com as aulas comuns, mas uma pergunta que muitos irmãos a acompanharem este canal e outros canais podem se fazer. O que estudar primeiro? A primeira coisa, até lembrando da questão da minha mãe ser professora, é: se você, meu irmão, você, minha irmã, já vier com a ideia de uma predisposição de estudar para passar, não vai funcionar. Não funciona nem se você foi para a faculdade, para a escola, tampouco, se você foi para a catequese, para o crisma, na ideia de tratar o sacramento como se fosse um certificado de conclusão de curso. Se você está indo só pela questão da conclusão de curso, ou você está indo pensando que nisto você vai ter algum ganho, na verdade você está perdendo. E olha, vou dizer aqui, coisa de estudante, se reclama muito da educação no Brasil hoje em dia. Olha, eu sei que ela não é das melhores, mas também a gente ajuda muito a piorar. Porque se a gente já vai com este comportamento, a gente vai já com uma ideia preconcebida de que a educação está ruim, o professor é ruim, a pessoa já vai nessa ideia, o professor é ruim, é isso, é aquilo. E aí qualquer coisa que for passada, você já vai ter uma resistência. E eu quero sugerir a você, se você estiver estudando, não faça isso. Primeiro, Leandro, mas você não conhece meu professor, pensa isso, pensa aquilo, tem ideologia disso, daquilo. Calma. Se você já entendeu isso daí, maravilha. Mas o que você vai ganhar indo lá e pensando assim? Não vai ganhar nada. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer antes de começar a estudar, antes do o que estudar primeiro, faça uma suspensão de juízo. Antes de você já definir. Não, mas posso me influenciar. Meu amigo, se você tiver primeiro, antes mesmo do que estudar primeiro, uma sinceridade, uma busca sincera à verdade, que é a verdade de Deus, você é uma pessoa de oração, é Deus que vai te ensinar. É no momento em que você, em oração, em busca de Deus, se deixa compreender verdades, todas as mentiras vão se dissipar. Nossa, Leandro, você confia, vai que o cara começa a acreditar nessas coisas. Olha, uma hora você vai ter de ler coisas que você não gosta, livros que você não gosta. Você não vai ficar só lendo a bibliografia legal, da doutrina da igreja. Você vai ter que ler, até para você conseguir explicar melhor a doutrina da igreja, você terá de ler pessoas que atacam a igreja no futuro. Não é ainda o que estudar primeiro, mas é só para você entender por que você faz uma suspensão de juízo. Você não precisa já dar opinião, você nem começou a ler, a pessoa nem começou a falar, tu já está dando pancada. Precisa? Não, não é necessário. Então, primeira coisa que você vai fazer, primeira, você vai ter sinceridade e vai estudar. Pare de estudar porque você vai ter um ganho. O ganho é o estudo, entendeu?
Essa é a riqueza. Você terá um ganho pelo estudar. E não pelo que ele pode proporcionar depois. Ah, vou estudar isso, porque aí eu vou ter dinheiro, aí eu vou ter profissão, aí eu vou ter cargo. Não. Mas, Leandro, você está falando de fé. O que eu tenho que estudar primeiro? Pois bem, a primeira coisa que você precisa fazer, antes de começar a ler alguma coisa, antes de começar a escrever, pega um caderno e coloca todas as dúvidas da igreja que você tem. Não entendo imagem, não entendo esse negócio de veneração, não entendo o que é a Santíssima Trindade. E vai colocando o que é, como é, porque é, por que a igreja cria assim, por que faz assim, por que na missa fica de pé, sentado, ajoelhado. Não considere sua pergunta, é uma bobeira o que eu estou perguntando. Não. Pergunta, querido. As perguntas ajudam a gente a responder. Se você ficar já diminuindo, você não vai ter as respostas. E você está começando agora. Então, primeiro coloca isso. Segundo, veja também, né, porque provavelmente as tuas perguntas vão ser longas, né? As primeiras perguntas, o que é tal. Pegue conceitos pequenos e veja se você sabe explicar. Como assim, Leandro? Você consegue explicar esperança, perdão, amor, prudência? Essas pequenas palavras, vida, céu, inferno, você consegue explicar exatamente isso estando em comunhão com a igreja? Porque você também não vai pegar a explicação em qualquer lugar, né? Então, conceitos pequenos para que você chegue a grandes conceitos. E aí sim você consiga dizer, agora eu estou entendendo, creio. Porque a gente vê muita gente, aí chega aí, eu vou estudar. Aí o cara quer ler a Bíblia, ele começa a ler a Bíblia, mas ele não entende qual é a chave para a leitura da Bíblia. Aí ele lê de qualquer jeito, ele lê como todo mundo lê. Aí ele não consegue entender, ele fica bravo, ou então ele cai numa chave de leitura que está mais popularizada hoje. E vou dizer, não é nem uma leitura cristã, protestante, nada disso. O cara acaba caindo numa leitura mais mundana da Sagrada Escritura. E aí ele termina de ler, ele parte da ideia que Jesus é pacifista, né? Ele vai partir da ideia que não precisa de igreja, vai cair nessas ideias malucas. Então a intenção é que você tenha os conceitos formados, consiga entender o que é o creio, entendeu? O seu estudo tem que se basear no creio. E para a compreensão maior da questão da igreja, que eu acho que deveria vir até antes disso tudo que eu estou falando da doutrina, estude o seguinte: tu gosta de, tá pegando gosto por leitura, gosta de ler? Leia literatura. Não faça como esse, né? Quando eu comecei a ler livros, eu já comecei lendo o livro da igreja. Então eu sugiro que você não faça isso, né? Não é o que eu fiz. Eu comecei lendo o livro da igreja já. Mas antes de ler o livro da igreja, vamos pontuar aí. Eu já lia muita coisa. Leandro, literatura nacional é tão chata. Não. Se não é a literatura nacional, leia outra coisa. Leia outra literatura. Vou dizer mais. Assista filme. Mas os filmes estão tão estranhos hoje. Os caras estão tendo comportamentos. O que é importante que se faça neste momento? E isso eu vou complementar no próximo vídeo, que nós vamos falar de uma coisa importante que vai te ajudar na questão dos estudos. Se você não se conhecer, vai ficar difícil de você entender o restante das situações. E mais, além de ter de se conhecer, você precisa perceber que as outras pessoas não são iguais a você. Elas não são iguais, elas não têm as mesmas vontades, né? Isso sem fazer juízo se é pecado, se não é a ideia delas, os planos delas, nada disso. Mas assim, as pessoas não são iguais, não têm a mesma vontade, não partem dos mesmos princípios, não têm os mesmos valores, às vezes não têm a mesma religião.
tomam posições em situações, e isso é mais importante até, diferentes da sua. Você poderia, diante de uma situação, se acuar, ou ser agressivo, ou ser mais neutro. Você consegue pegar diferentes situações de risco, de perigo, de emoção. Ah, e se acontecesse isso, e se acontecesse aquilo, e se eu fosse traído pelos meus amigos, e se me tacassem uma pedra, e se batessem no meu carro. Como você reage nessas situações? E depois, assistir filmes, livros, para ver como estas reações, não só essas naturais, mas outras, né, reações relacionadas a diálogos, que muitas vezes estão permeados dentro de uma história fantástica, né? Por exemplo, Senhor dos Anéis, né? O pessoal gosta do Senhor dos Anéis, então, né? Mas o que aqueles diálogos entre os personagens, as reações diante de perigos, mas aqueles perigos são fantásticos, mas pensa ele, joga ele para a tua realidade, que é lógico que você não vai ter que matar orcs, goblins e dragões, mas você vai ter situações na sua vida que é como matar um dragão. Então, diante destas situações, como você reage e como o personagem reagiu, você faria como ele ou não? Como você conhece outras pessoas que reagem diante destas situações? Isto vai te dar uma condição, né, lendo e assistindo, de conhecer tipos de pessoas diferentes e saber até como lidar e como agir ou reagir melhor. Lembra que eu tinha falado no início? Você não pode fazer do estudo apenas um trampolim para uma outra coisa. O estudo tem de ser esta coisa, tem de ser objetivo, porque ele vai dar para você o arcabouço, ele vai te dar o tesouro para que você tenha na sua vida, a partir do momento que você está dizendo que está querendo ser sincero, leal, honesto, correto, ele vai te mostrar o que são essas coisas verdadeiramente. E como as pessoas agem diante dessas virtudes. Como é que é ser corajoso, como é que é ser temperante, como é que é ser prudente, como é que é ser leal, como é que é ser amigo. É aí que você vai compreender melhor como as coisas são e como elas funcionam. E ainda vendo esses pequenos conceitos, aí já de um modo mais, né, como é que a igreja nos orienta. E compreendendo, creio, tenho certeza que vai melhorar muito mais. Você vai poder ler quantos documentos da igreja você quiser. Você vai poder compreender melhor as situações aí no dia a dia, tá bom? Veja que a gente já mudou, setembro chegou, não teve uma introduçãozinha, né, pequenininha para abrir o vídeo ficou até um pouquinho maior do que eu imaginava, mas eu precisava explicar isso para você. E todos vocês, meus irmãos, que Deus os guarde.